Gente, agora nós vamos falar de um assunto muito interessante. Essa semana nós estamos falando sobre vocação, né? O que é a vocação? Ontem nós já tivemos essa entrevista aqui no nosso programa com o Padre Robson para entender um pouquinho. E agora nós vamos falar sobre esse tema, porque está acontecendo já, né, gente? A gente precisa intensificar isso. 55ª semana, na semana que vem, semana vocacional. E a gente aprende muito com os missionários redentoristas. E com um tema que vai te chamar, hein? Moisés e o chamado de Deus. E o Padre Ferdinando está aqui hoje para bater esse papo comigo. Bom dia, Padre. Bom dia, Dani. Tudo certo? Tudo bem. Que bom. Vamos lá, conta para nós sobre esse tema da 55ª Semana Vocacional e em qual passagem bíblica que está se baseando? Bom, é do livro do Êxodo, né? O capítulo 3, versículo 5, se não falha a minha memória, mas é o capítulo 3. É exatamente quando Moisés, desempregado, né, pastoreando a criação do seu sogro Jetro, vai vir lá no alto da montanha, a sarça ardente, e vai se aproximar dessa sarça, né, e aí ele vai escutar a voz: tire as sandálias, porque este lugar é santo, é sagrado. Então, a partir daí, se pensou a semana vocacional. O que quer dizer esse trecho, Padre? Bom, primeiro, o Moisés, com a sua simplicidade, né? Assim a gente entende biblicamente, ele com a sua simplicidade, a sua humildade, e que está ali, escuta o que Deus lhe diz, chamado, ele vai ser enviado depois para o Egito, sem exército, sem armas, sem nada, sozinho, né? Num país diferente, num império diferente, e aí ele vai resgatar todo este povo de Deus para a terra da liberdade, na verdade, resgatar para a vida, né? Porque a opressão não é a favor da vida, é a favor da morte, né? Então, este episódio de Moisés na sarça ardente significa escutar o chamado de Deus. Então, esse exemplo, essa inspiração em Moisés, Padre Ferdinando, como que a gente pode olhar para ela hoje? Quem são os Moisés de hoje? Bom, os desertos da vida estão aí, né? Os desafios estão aí diante de nós e evidentemente que Deus espera que eu seja esta resposta hoje, né? Como pessoas de fé, como pessoa cristã, eu tenho que ser esta resposta para os desafios que nós temos diante de nós hoje, diante da intolerância, diante do individualismo, da autossuficiência e até, infelizmente, da presunção, né? Do abandonar Deus, se achar aí o absoluto, o autossuficiente ao extremo, né? Então, a minha resposta de fé, eu acho que é da humildade primeiro, né? Dizer assim, ó, sem Deus eu não posso nada, né? E com Deus eu posso tudo. Por isso eu volto à imagem de Moisés, que sozinho resgata um povo inteiro, né? Aí sim, então tem muito trabalho, né? Bom, desafios tem. Desafios tem muito trabalho. E vocês retrataram essa imagem com esse tema no cartaz desse ano, que tem uns símbolos, né? A gente vê então Moisés no deserto. E o senhor pode explicar um pouco para nós o que esse cartaz tenta transmitir? Primeiro que eu preciso, para eu viver a minha vocação, eu tenho que estar disponível. Tá. A disponibilidade que se une profundamente à fidelidade do chamado, né? Aí está uma raiz profunda do sentido vocacional, né? Não basta só perseverar. Perseverar até é fácil. O problema é a fidelidade, né? Por quê? Porque se eu não for fiel, eu posso fraquejar no primeiro desafio que me aparecer. Entendi. Né? Então, a imagem de deserto, de tirar as sandálias, é estar disposto a viver esta realidade do desafio da vocação. Quando o senhor fala de desistir já no primeiro desafio, né, num desafio que seja mais rigoroso para a pessoa, o senhor acha que as pessoas estão muito intolerantes?
ao processo da vocação, ao seu sim, à fidelidade? Bom, você disse sobre a intolerância, eu não sei, não saberia assim dizer sociologicamente, né? Tá. Agora precisaria estudar, mas a gente percebe uma intolerância bastante grande na sociedade. Um exemplo, acho que fácil, tá. Se eu demorar 10 segundos, depois do farol abrir e eu não sair, já alguém buzina atrás. Isso para mim é o símbolo assim, muito característico de uma sociedade que não é mais tolerante, né? E aí vão decorrendo todas as outras realidades da nossa vida, né? A gente está falando então aí, né, dessas dificuldades, a intolerância, o senhor falou assim de um problema, uma falta de humildade, né, de uma prepotência, enfim. Vamos falar um pouquinho então agora das virtudes de Moisés, né, onde a gente encontra essas virtudes. Coragem de enfrentar os medos, por exemplo. Como, padre, as pessoas podem então ter coragem de enfrentar seu medo? Eu vou dar um exemplo bem básico e simples, né? Vocês estão, na semana que vem acontece então essa semana vocacional e as pessoas têm medo, né? Parece que têm medo de realmente encontrar aquilo que elas estão precisando. Como que as pessoas podem enfrentar esses medos de encontrar sua própria vocação? Bom, ter um pouco de medo é muito próprio do ser humano, né? E pode ser até também positivo esse medo que pode me livrar de realidades, situações adversas aí até que podem ser ameaças, né, para a vida. Pois bem, para enfrentar esse medo, a primeira coisa é admitir que tem medo, né? E aí, vamos dizer assim, vamos usar um pouco a chamada, vou usar uma palavra difícil, ataraxia estoica, né? Eu tenho que estar acima disso, né? Então, isto não é um motivo para eu ficar preso nesse medo. Admitir que tem e ser capaz de superar essa realidade, né? A vocação, tá bom. Não é uma vocação, é para ser confortável. Tá, ótimo. Não é para uma satisfação, digamos, psicoemocional. Tá. Vocação é viver a realidade da fé em Cristo, evidentemente. Aliás, é bom lembrar, a figura de Moisés, da Semana Vocacional, quer nos resgatar, quer resgatar a figura de Moisés, mas quer nos conduzir para o novo Moisés. Ele é o motivo da nossa vocação, o próprio Cristo, né? Então, vencer esse medo é admitir, olha, eu tenho medo, mas pela fé eu vou enfrentar tudo isso. Moisés sozinho, gago, né? Também não podia. Tinha isso também, né? São realidades complicadas, né? É verdade, padre. Foi muito bom o senhor ter falado sobre isso, porque eu tenho a sensação que as pessoas elas têm uma ilusão de que vou encontrar a vocação, aí eu resolvo os problemas da minha vida, né? Sana os medos, as dúvidas, aí eu encontro. Por isso que o desconforto é sinal que eu ainda não encontrei minha vocação. Acho que vocação, eu posso ser isso, né? Eu queria ser policial rodoviário. O senhor queria? Queria. E queria ser médico também. No fim, não sabia o que eu queria, né? Porque duas coisas muito distintas, e fui ser padre, né? Com a graça de Deus e a paciência do povo. Bom, eu vou aceitar o desafio que está aí diante de mim, né? Por exemplo, nas vésperas da minha ordenação, o superior disse assim, se você quiser, você tem 2 anos para fazer pastoral, repensar a vida, tudo, né? Eu falei, não, eu lutei até agora, porque tem motivo? Não, não tem motivo, mas tá bom, então vamos marcar a ordenação. Dizer assim, eu tinha absoluta segurança, não tinha. Ninguém tem, né, padre? Ninguém tem, você vai na esperança, entendeu? Sim. Você tem que ter clareza, é isso que eu quero, é isso que eu vou enfrentar e vou aprender, né? Sim, vou assumir, né? Eu sou padre menos jovem, mas já estou aprendendo ainda, né? Continua aprendendo e ensinando. Bom, passa assim, vou fazer uma pergunta bem particular. Depende, você pode perguntar, né? Se eu vou responder, não sei. É outra questão. Diga. Mas assim, quando você vê uma polícia, o senhor vê uma polícia rodoviária, que o senhor falou? Sim. Rodoviária. É porque eu tenho alguns na família, da família, então né? acaba... influenciando, estimulando. É. Olha, bom exemplo.
O senhor ainda pensa, fala, nossa, que bacana, o senhor admira ainda? Tem um outro olhar? Como é esse olhar? Não, eu imagino ali. Tá. Mas assim, achar bacana, eu não sei se é isso, né? Às vezes eu penso, tá bom, eu podia estar aí. Eu acho que eu seria um pouco rigoroso, né? Não seria bom, não. Isso bem. Aí a gente que teria que tomar mais cuidado nas estradas. Imagina, Ferdinando, né? Ferdinando policial. Bom, alguém disse isso para mim, não sei o que estou dizendo. Não acho que não seria, não. Mas mas bom, eu acho que o senhor fala bem sobre isso, porque independente das nossas escolhas, a gente sempre vai pensar, será que é isso mesmo, né? E são essas questões que fazem parte aí. Por isso que tem a 50ª Semana Vocacional, que começa no domingo agora, certo? Começa domingo às 18 horas. Né? Domingo às 18 horas. Muito bom, gente. Vocês acessem a12.com/vocacional, tem toda a programação, também tem os contatos, venham fazer parte. Também, se você quiser entrar, começar a fazer o seu discernimento vocacional para ser um missionário redentorista, acesse também a12.com/vocacional. Padre Ferdinando, muito obrigada. O senhor não me multe aí nas estradas da vida, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigada.